Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre gerador de corrente alternada, a parte de perdas e eficiência. Perdas de um gerador. Quais são as perdas? Inclui as perdas no cobre da armadura. Lembra da armadura? Na verdade é o estator, né, da onde sai os terminais para ligar na carga. As perdas no cobre da excitação de campo. Então, são os dois locais onde tem circulação de corrente, né? Na armadura, a corrente de carga, que vai para a carga, e na excitação, a corrente de excitação. Então, eu tenho perdas no cobre, né? Por causa do fluxo de corrente que eu tenho nos enrolamentos. As perdas no ferro, tanto do rotor quanto da armadura, né? É uma máquina de indução, então eu tenho perdas no ferro. E as perdas mecânicas, né? Que são atrito nos mancais. Mancais é onde é apoiado o rotor, né? do gerador. Atrito nas escovas, né? Então lembra que eu tenho as escovas na excitação. E atrito com o próprio ar, né? Então eu tenho normalmente a turbina girando, né? Onde tem a movimentação do rotor e o próprio rotor em relação à resistência do ar, né? Então as perdas mecânicas. A perda no cobre da armadura, né, é aonde passa a corrente que vai para a carga. É variável, né? Óbvio, porque quanto mais carga eu coloco, maior a corrente, maior a perda que eu tenho, né, na armadura. Depende da corrente, né, que o gerador fornece para a carga naquele momento e da resistência do enrolamento de armadura. Então tem uma resistência que está passando uma corrente. Quanto maior a corrente, né, maior a perda, né? A perda na excitação de campo pode ser calculada em função da corrente de excitação, né, a corrente que vai alimentar o enrolamento para produzir o campo magnético permanente, né, e da resistência do enrolamento de excitação. Mesma coisa, circulando corrente de excitação, eu tenho a resistência do enrolamento. Tá? Então é a perda na excitação de campo. A perda mecânica e a perda no ferro são determinadas através do ensaio realizado no gerador. E não dá para ser calculada, né? Como dá para calcular as perdas no cobre, aí, tanto na armadura quanto na excitação. Né? Perdas no ferro e perda mecânica é só através de ensaio que a gente consegue determinar. E são constantes independente da corrente que está passando pela excitação ou pela carga. Tá? Em vazio eu já tenho a perda mecânica e a perda no ferro. Tá bom? Que também são chamadas de perdas em vazio. Né? A soma das duas são chamadas de perdas em vazio. Vamos ver o circuito elétrico esquemático do gerador. Tá? Vamos ver em detalhes aqui para a gente entender depois como é que funciona, né? Isso vocês têm que saber, né? Ter na cabeça como que é o circuito para poder entender depois como é que a gente faz os cálculos de perdas, né? E da eficiência que a gente vai ver. Ó. Então eu tenho aqui a excitação, né? Esse aqui é o enrolamento que vai lá em volta daquele núcleo magnético, né? Para formar o ímã. Tá? Então eu tenho a resistência de excitação, tenho a tensão de excitação que é constante. Tá? Tudo isso daqui é a parte de excitação. Eu vou ter uma corrente de excitação e tenho a resistência, né, relativa a todo esse circuito da excitação. Tá? E em cima da resistência eu tenho uma queda de tensão da excitação. Certo? Então eu tenho uma tensão aqui VE e tenho uma queda de tensão aqui na resistência de excitação. Tá bom? No gerador, então esse aqui é o símbolo do gerador. Tá? Eu tenho uma tensão em vazio. Tensão em vazio
o meu IA é zero, né? Não tenho corrente circulando aqui, eu tenho só a tensão sendo gerada, que é a minha tensão em vazio, o V0. A partir do momento que eu começo a colocar carga aqui, né? Ligar as cargas aqui na saída do gerador, eu tenho corrente circulando, a corrente de armadura, que é a corrente que vai para a carga. Consequentemente, eu tenho uma queda de tensão aqui nessa resistência de armadura. Tá? Essa é a resistência interna do gerador. Né? E aqui eu tenho a minha tensão nominal, que é o que está na carga. Tá? Lembrando da condição quando a gente calculou a regulação. Né? Então, quando eu tenho regulação, eu tenho a carga máxima aqui, a carga nominal. Eu vou ter a tensão nominal aqui na carga. E aí eu tenho a tensão que está sendo gerada aqui no gerador, tensão em vazio. Quando eu tenho carga máxima, né, eu tenho a corrente de carga, que é a corrente de armadura, que vai ser a corrente de carga também, né, máxima. Tenho um ΔVA, que é a queda de tensão em cima da resistência da armadura, máxima também. Então, o Vn vai ser o V0 menos o ΔVA, né? Que eu tenho uma queda de tensão aqui, a tensão que está sendo gerada aqui, eu tenho uma queda aqui, e aí a tensão que chega na carga, tá bom? Então, cada um desses elementos aí, a resistência da armadura, que é a resistência interna, né? Tá aqui. A resistência de excitação, que está aqui. Tensão em vazio, que é a tensão aqui logo na saída do gerador. Né? A gente representa a resistência interna do gerador separado do gerador. Né? Isso esquematicamente, né? Para a gente saber que aqui é sem resistência nenhuma, que é a tensão de saída, tensão em vazio do gerador. Né? Em vazio, essa tensão aqui vai ser a mesma dessa, né, pessoal? Porque não tem circulação de corrente. Essa tensão, se eu medir aqui ou se eu medir aqui, vai dar a mesma tensão, porque não tenho corrente circulando aqui, não tenho perda aqui. Né? A tensão nominal, que é em cima da carga, né? A tensão de excitação, está aqui o VE. O ΔVA, que é a queda de tensão em cima da resistência da armadura, e a queda de tensão na excitação, em cima da resistência de excitação. Corrente de armadura e corrente de excitação. Tá bom? Isso aqui nada mais é, lembra? Lei de Ohm. Né? Análise de um circuitinho simples. Tem a fonte, tem uma resistência que eu tenho uma queda de tensão e aqui a tensão em cima da carga, que não deixa de ser uma impedância. Tá bom? Como é que eu calculo a perda no cobre na excitação? Né? Então, perdas, que é uma potência, né? Em watts, então é uma potência ativa. Perdas na excitação vai ser essa queda de tensão vezes a corrente que passa por essa resistência. Né? Então, tensão vezes corrente me dá potência. Né? Então, o ΔV, que é a queda de tensão aqui, não é o VE, tá? Não é o VE, presta atenção nisso. É o ΔVE, que é a queda de tensão em cima da resistência. A perda eu tenho nessa resistência, né? Não tem nada a ver com a fonte aqui. Tenho a perda em cima dessa resistência. Então, por isso que é o ΔVE vezes a corrente que está passando pelo resistor. Isso o pessoal cansa de errar, hein, pessoal? Vamos prestar atenção para não comer bola, tá? Mas normalmente eu não tenho a queda de tensão, né? Eu vou ter a corrente, vou ter a resistência, né? Então, como é que eu posso também calcular a perda de excitação? Se eu substituir aqui o ΔVE, que é a queda de tensão em cima desse resistor, pela lei de Ohm, né, que é RI, né, esse VE é o RE vezes a corrente que está passando por aqui. Né? O RE vezes a corrente, lei de Ohm, né, é o ΔVE. Então, se eu substituir o ΔVE por RE vezes IE, vai me dar RE vezes IE ao quadrado, né? Porque eu já tinha um IE aqui, veio o IE do ΔV, ficou IE ao quadrado, tá? Então, eu posso calcular tanto pelo ΔVE
IE ou direto pela resistência em função da corrente ao quadrado. Do mesmo jeito, né, se eu tiver a resistência e tiver a corrente, eu posso calcular o ΔVE e com o ΔVE calcular a perda, né? Vai me dar na mesma. Aqui é só uma equação que a gente calcula direto em função da resistência e da corrente, né? Isso vocês já devem ter visto várias vezes durante o curso, tá? Perda no cobre da armadura, né? É o mesmo raciocínio. Eu tenho ΔVA, né, que é a perda em cima da resistência de armadura, que é a resistência interna do gerador. VA vezes IA. Então, a tensão, a queda de tensão que eu tenho aqui vezes a corrente vai me dar uma potência. Se eu não tenho o ΔVA, eu substituo por RA vezes IA, lei de Ohm, né, que vai me dar o RA vezes IA ao quadrado, tá, em watts. Então, as perdas sempre são em watts, potência ativa. Tá? As perdas no ferro a gente chama de PFE, que é medida somente, também dada em watts. A perda mecânica, PM, também medida e dada em watts. A perda total, então, é a soma das 4 perdas que eu tenho. Perda no cobre da estação, no cobre da armadura, perdas no ferro e perdas mecânicas. Tá? Ainda em relação à tensão, a minha tensão nominal, como a gente já comentou, é a minha tensão em vazio V0 menos essa queda de tensão que eu tenho nesse resistor, que é a resistência de armadura, tá? Eu vou ter o VN, né? Lei de Ohm, análise de circuito, lei de Ohm. Eu tenho uma fonte, queda de tensão no resistor, o que sobra é essa tensão aqui, tá? Tá vendo que até agora não teve nenhuma novidade, né? É o que eu tinha falado para vocês. Tudo conceitos que vocês já aprenderam e não foi numa disciplina só, em várias disciplinas aí para trás, desde eletricidade básica lá, né? Lei de Ohm, eletricidade básica, tá? Eficiência. O que é eficiência? Eficiência é justamente o quanto que o gerador consegue aproveitar da potência que está sendo fornecida para ele, né? A potência de entrada. Tá? Então, P de saída é a minha potência de saída e o P de entrada é a minha potência de entrada, ambos dadas em watts. Se eu dividir uma pela outra, a potência de saída sempre vai ser menor, né? A potência de saída, a gente vai ver aqui que é a minha potência nominal, né? Então, a potência de saída é a potência nominal em watts, né, do gerador. Tá? E a potência nominal em watts, né, em potência ativa do gerador, é a minha potência aparente do gerador vezes o fator de potência da minha carga. Quando não é definida, né, a gente usa o famoso 0,8 de fator de potência. Tá? Então, a potência de um gerador, normalmente, inclusive, é dada em watts, né? Já é dada em watts. Mas, às vezes, né, na placa tem a potência aparente dele. Né? Para calcular a eficiência, eu preciso achar a potência ativa, que é a potência em watts do gerador. Então, se já for dada em watts, né, a potência nominal, tudo bem. Já é a própria potência de saída. Tá? Se for dada em VA, que é a potência aparente, eu preciso achar a potência nominal em watts, que é a potência ativa em watts do gerador. Tá? Aí eu uso o fator de potência da carga quando é dado. A potência de entrada, né? O que é a potência de entrada do gerador? O que é o que ele está consumindo ou do motor a diesel ou de uma turbina, né? uma potência mecânica de uma turbina. O que ele está consumindo? É a potência que ele vai fornecer para a carga, que é a potência de saída, mais as perdas dele. Né? Isso, lembra, qualquer máquina elétrica é assim, a potência de entrada é sempre o que ela fornece para a carga, mais as perdas, é isso que tem que suprir. Né?
tem que suprir a carga a potência da carga e as perdas. Essa é a potência de entrada. Então, se eu substituir na equação, vai ficar a eficiência, né, em percentual vezes 100, né, é a potência de saída, que é a potência nominal do gerador em watts, dividido pela potência de saída mais as perdas. Tá? Potência de saída mais as 4 perdas que a gente já calculou no slide anterior, vezes 100, né? Que é dado em percentual. Então, o que significa a eficiência? É quanto o gerador consegue aproveitar da potência que estão fornecendo para ele, né? O quanto ele consegue aproveitar para fornecer para a carga que ele precisa alimentar. Né? E a diferença, né? 95% de eficiência, quer dizer que os 5%, na verdade, são as perdas, né? São essas 4 perdas aí do gerador, tá bom? Vamos ver um exemplo agora. A excitação do gerador monofásico tem corrente de 10 amperes e resistência de 1 ohm. Tá? Suas perdas mecânicas e no ferro somadas são de 150 watts. Então já é as duas perdas que são medidas. Né? A potência nominal é de 8 kW. Então já está na potência ativa e não preciso do fator de potência. Tá? Calcula a eficiência com carga nominal, tá? Sabendo que a tensão do gerador em vazio é de 0,41 kV e com plena carga 0,4 kV. Tá? Então, eu tenho a minha corrente de excitação, 10 amperes, a resistência de excitação, 1 ohm, a soma das perdas mecânicas e no ferro, 150 watts, potência nominal de 8 kW, o meu V0, que é a tensão em vazio, 0,41 kV, e a minha tensão nominal, 0,4 kV. Tá? Quero calcular a minha eficiência. Bom, eu preciso calcular todas as perdas, né? Duas eu já tenho dado os valores, eu preciso calcular a perda de excitação e perda na armadura, né? Para conseguir calcular a minha eficiência. Então, a perda de excitação, eu tenho a corrente, tenho a resistência, posso calcular direto, né? Corrente de excitação ao quadrado vezes a resistência, que vai me dar 100 watts, né? 10 ao quadrado vezes 1, 100 watts. A minha perda de armadura, né? Eu não tenho a minha corrente de armadura e nem a resistência de armadura, tá? Então, eu preciso calcular a minha corrente de armadura, né? Primeiro. Então, a corrente de armadura vai ser a potência nominal. A corrente de armadura é a corrente de carga, né, pessoal? A que passa na armadura é o que vai alimentar a carga. Então, é a potência nominal do gerador dividido pela tensão nominal, né? 8.000 kW dividido por 400, que é a tensão em plena carga, que é a tensão nominal. Tá? Aqui não pode nunca esquecer, né? Não é a tensão em vazio, tá? É a tensão com carga nominal, né? É os 400 volts aqui, né? 0,4 kV. Então, dá uma corrente de 20 amperes. A minha perda de armadura, então, fica o ΔVA, né? Tá vendo que eu usei agora a outra equação, né? Em relação à tensão, porque eu tenho o ΔVA. Qual que é o meu ΔVA? Eu tenho o V0 e tenho o VN, né? A diferença dessas duas tensões é o meu ΔVA. Tá? Lembra do esqueminha elétrico lá? Vezes a minha corrente de armadura. Então, 410 menos 400, que é a diferença. A diferença da tensão em vazio e da tensão nominal é justamente a queda de tensão interna do gerador, né? Que é o ΔVA, que é em cima do RA, que é a resistência da armadura. Tá? Então, vai me dar 10, que é a diferença, 410 menos 400, vezes os 20 amperes, que é a corrente de armadura. Então, eu tenho lá 200 watts de perda na armadura. Tá? Então, agora eu tenho as três perdas, né?
desculpa, as 4 perdas. Potência na excitação, na armadura, mecânica e perdas no ferro. Eu somando tudo isso, vai me dar os 450 watts de perda total, né, nesse gerador. Agora eu consigo calcular a minha eficiência. Percentual vai ser a potência de saída dividido pela potência de saída mais as perdas, né? Só relembrando que como é uma soma, né, aqui é uma soma, eu não posso simplificar essa potência de saída com essa, né? Então eu preciso fazer essa soma primeiro, né? Vezes 100. Então 8.000, que é a minha potência de saída, que é a potência da carga, dividido por ela mesma, que é os 8.000, mais as perdas 450 watts, tá? Vezes 100. Então, vai dar os 8.000 dividido por 8.450 vezes 100, uma eficiência de 94,67%, tá? O que significa isso? Que eu tenho uma perda de 5,33%, tá? De perda. Tá? Eu consigo aproveitar 94,67% da potência que eu estou. Se for um gerador a diesel, por exemplo, é a potência do motor, né? Que está passando para o gerador, né? Que está movimentando o rotor do gerador. Então, a potência que ele precisa fornecer é os 8.450 para eu gastar 450 de perda e fornecer 8.000 para carga. Tá? Isso que significa a eficiência de qualquer máquina elétrica, né? Especificamente aqui do gerador, tá bom? De corrente alternada. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.